Paz do Senhor, queridos, que bom que você está em mais uma célula participando. Saiba que o Senhor separou esse momento para abençoar a tua vida. Ele tem coisas para fazer na tua vida, coisas especiais que você não imagina. Eu gostaria também de dizer que nós vamos estar falando da mensagem de domingo. Certo? Se você participou do culto de domingo, você vai lembrar um pouco da mensagem, nós vamos reforçar e pensar essa semana. Mas caso você não tenha participado domingo, participe dos nossos cultos online, eles são importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento e para o presencial também. Se você foi alcançado nesse tempo de pandemia e não teve a oportunidade ainda de participar de alguma reunião presencial e é de Porto Alegre, você é muito bem-vindo. A mensagem de domingo tinha como título: A oração muda as coisas? E essa pergunta ela é necessária porque nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus que faz todas as coisas, um Deus que sabe de tudo, que nunca perde o poder, que institui governos. E às vezes essa nossa fé em um Deus que faz todas as coisas faz com que a gente caminhe meio numa preguiça espiritual, dizendo: eu não preciso pedir porque Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe o que eu preciso. Mas a palavra nos recomenda que devemos pedir ao Senhor. É interessante também entendermos que nós não podemos esperar para orar somente com a resposta dessa pergunta, porque Deus muda ou não as coisas. Porque a Bíblia, independente disso, nos ensina a orar, nos recomenda, nos ordena que devemos orar. Tanto Jesus fala para os seus discípulos, contando uma parábola, que eles deveriam orar constantemente, com perseverança, quanto o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que deveriam estar sempre alegres e orando sempre, nunca deixando de orar. Tiago fala por várias vezes que a oração é poderosa e eficaz e que nós devemos pedir para receber. Então existem várias afirmações claras de que nós somos convidados a orar. Sproul disse: alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão sem orar. A oração é importante, mas então a oração muda as coisas. Nós sabemos que devemos orar e que a oração é eficaz, mas ela realmente muda as circunstâncias? Uma pessoa uma vez me perguntou se a oração mudava a Deus. E eu disse para ela: não. A oração não muda a Deus, porque Deus é perfeito, Deus é imutável. Mas pastor, Deus não se arrepende? Às vezes nós usamos termos humanos para falar desse Deus que é um Deus tão grande, muito maior da nossa concepção e do que o nosso vocabulário. Deus se arrepende de uma maneira diferente. Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, a Bíblia está falando que Deus talvez em algum momento levantou sua espada e o povo se arrependeu e ao invés de condenar, Deus amou. Mas esse sempre foi o propósito de Deus, amar o povo. Ele levanta a espada para que o povo se arrependa e volta para o Senhor. Mas então a pergunta: se Deus não muda com a oração, as coisas mudam? Sim, as coisas mudam através da oração. E aqui tem esse conselho poderosíssimo para a sua vida. Saber que realmente muitas coisas podem e vão mudar na sua vida se você orar. E mais, se você não orar, pode ser que algumas coisas não aconteçam na sua vida. E nós precisamos entender que Deus deseja e Deus criou esse caminho, estabeleceu esse caminho na minha e na sua vida para que venhamos receber muitas coisas que Deus tem preparado para nos dar. E nós nunca vamos saber quais as coisas que nós recebemos como fruto de oração e quais as coisas que nós recebemos porque era a vontade absoluta de Deus nos dar. Mas o que nós sabemos é que as duas coisas caminham juntas. Deus não muda, Deus é perfeito, Deus nos ama. Deus tem coisas preparadas para nós desde a fundação do mundo. Não tem como orar para que Jesus não volte. Nesse aspecto, Deus não muda com a nossa oração. Não tem como orar para que algum ente querido viva 700 anos, porque tem coisas que não mudam, que são imutáveis da vontade de Deus, mas tem outras coisas que sim, vão mudar. E é importante que você ore para que elas mudam. Só vão mudar se você orar. Não perca essa oportunidade de chegar diante de Deus em oração, porque se nós temos em Hebreus heróis da fé, nós temos também na palavra heróis da oração. Que porque oraram, as coisas mudaram. Porque Elias orou, choveu. Porque Josué orou, o sol parou.
porque Jacó orou, Deus mudou o coração de Esaú. Porque homens oraram a Deus na Bíblia, porque homens oraram a Deus. Se você não viu o culto, escute lá o testemunho da Débora, para ver o que Deus faz também, tem feito nos dias de hoje. Deus é um Deus presente, que quer mudar coisas na sua vida através da oração, porque a vontade dele é boa e agradável. E o seu desejo de uma bênção na família é também desejo de Deus. Desejo de cura divina, desejo de você ser feliz. A vontade de Deus é boa e agradável. Que Deus te abençoe.